O GH, Growth Hormone, hormônio do crescimento, é produzido e secretado pela adenohipófise. Porém, para a adenohipófise secretar esse hormônio, é necessário que o hipotálamo a estimule a produzir esse hormônio. E o estímulo vem através de um hormônio chamado de hormônio regulador do hormônio do crescimento, GHRH. Uma vez estimulada por este hormônio, a adenohipófise aumenta sua produção de GH e libera. O GH pode agir de duas formas, uma forma direta e uma forma indireta. Na forma direta, o GH alcançará receptores celulares e passará diversas informações para grupos de células diferentes, como por exemplo, as células musculares receberão informação de hipertrofia e hiperplasia, que são mecanismos de crescimento. A hipertrofia é um crescimento no volume da célula. Hiperplasia, crescimento em quantidade de célula. Quando a gente fala de hiperplasia, o GH vai estimular a mitose, a proliferação celular. O GH também atua nos adipócitos, estimulando uma quebra, uma degradação dos lipídios, que nós chamamos de lipólise. Uma vez degradados, esses lipídios vão fornecer substratos energéticos como glicerol e ácidos graxos. Os ácidos graxos podem ser utilizados para a produção de energia. Com o início da metabolização desses ácidos graxos, serão produzidas várias moléculas de acetil, que ao se unir com a coenzima A, dará início ao ciclo de Krebs, como uma molécula de glicose origina duas moléculas de acetil e, portanto, produz duas voltas completas no ciclo de Krebs. Uma molécula de ácido graxo, que é muito maior do que a molécula de glicose, vai formar uma série de moléculas de acetil. Dessa forma, aproveitando um substrato energético muito mais potente do que a glicose. Essa lipólise e beta-oxidação também é bastante importante para os praticantes de fisiculturismo. Os bodybuilders, eles gostam da utilização do GH porque aumenta a degradação de lipídios e aumenta também o crescimento muscular. Dessa forma, a sua musculatura parece cada vez mais definida sob a ação do hormônio do crescimento. Ainda em ação direta, o GH atua favorecendo a absorção de glicose e aminoácidos. Como sob a ação do GH aumenta-se a lipólise, a degradação da glicose para fins energéticos vai ser reduzida. Dessa forma, a glicose que sobra pode ser armazenada nos músculos na forma de glicogênio, em um processo chamado de glicogênese. Agora vamos falar de alguns problemas que podem acontecer na produção do GH. Imaginem que o hipotálamo, nessa comunicação, nesse sistema de feedback, tenha algum erro e não pare de comunicar à adenohipófise que ela deve produzir GH em grande quantidade, ou seja, um erro de comunicação. A adenohipófise continuará a exercer sua atividade em alta intensidade, mas o estímulo não reduzirá. As células produtoras de GH vão usar uma estratégia, vão fazer várias mitoses, vão se multiplicar, porque dessa forma elas vão imaginar o quê? Com mais células, mais GH sendo produzido, supro a necessidade do estímulo e o estímulo vai diminuir. Mas o que acontece é o contrário, porque está existindo um erro de comunicação. Então, sempre a produção de GH vai parecer insatisfatória, mesmo não sendo. O problema com isso é que a adenohipófise, a hipófise pode sofrer um crescimento exagerado, gerando um tumor, um câncer. O contrário também pode acontecer, mas se a gente interpretar direitinho, esse hiperestímulo do hipotálamo na hipófise e alta produção de GH vai ter consequências. E essas consequências podem ser percebidas de formas diferentes a depender de quando esse estímulo aconteça.
Se for desde a fase do crescimento do indivíduo, essa pessoa vai ter uma altura elevada, essa pessoa vai ter uma altura bastante acima do padrão, vai ter algo que nós chamamos de gigantismo. Mas se esse erro de comunicação acontecer após a fase de crescimento, aí vai acontecer algo chamado de acromegalia. Acromegalia é o crescimento exagerado de extremidades ósseas e cartilaginosas. O termo acro significa topo, ápice, extremidade. Lembre-se de Acrópolis, que são as cidades-estados localizadas em regiões altas da Grécia. Ou lembre ainda em biologia dos acrossomos, que são estruturas localizadas no topo, na extremidade anterior do espermatozoide. Mas bora voltar para o GH. Então, com uma produção exagerada de GH, após a fase de crescimento, os dedos, queixo, nariz, orelhas vão crescer, porque o crescimento ósseo já encerrou, mas ossos pequenos de extremidades, como queixo, e cartilagens como as das orelhas e nariz, podem continuar a crescer com o estímulo do GH. Vamos imaginar uma outra situação. O hipotálamo agora não informa a adeno-hipófise que ela deve produzir GH, ou tem uma hipofunção na produção do GH-RH. Com essa hipofunção, a adeno-hipófise será pouco estimulada e produzirá pouco GH. Vamos imaginar uma segunda situação, porque vai levar ao mesmo caminho. Vamos imaginar que o hipotálamo esteja sadio e esteja produzindo GH e RH de forma satisfatória, mas que exista algum erro nessa comunicação em receptores na adenipófise, por exemplo. Aí, dessa forma, a adenipófise vai produzir pouco GH. E com pouco GH, o crescimento longitudinal vai ser insatisfatório e a pessoa terá nanismo. E o GH também pode agir de forma indireta ao alcançar o fígado. No fígado, o GH irá estimular a produção de um hormônio chamado de somatomedina, ou também muito conhecido como IGF-1. O IGF-1 significa fator de crescimento semelhante à insulina, porque essa substância, que é produzida após o estímulo do GH, ela tem uma ação semelhante da insulina, que é estimular as células, aumentando a sua permeabilidade, para a entrada de glicose e aminoácidos. E munida dessas substâncias, glicose e aminoácidos, as células estão prontas para crescer, porque têm energia provinda da glicose e aminoácidos para a síntese proteica. A prolactina é um hormônio produzido por células especializadas da adenipófise, chamadas de lactotropos. Esses lactotropos apresentam-se em maior quantidade nas fêmeas dos mamíferos. A prolactina estimula as glândulas mamárias a produzirem o leite. O leite materno é o principal alimento dos recém-nascidos. Ele contém todas as substâncias necessárias para um desenvolvimento perfeito da criança. Já no homem, a prolactina tem uma ação controladora da função endócrina dos testículos. Quanto maior a concentração de prolactina, menor é a produção de testosterona. E com o passar da idade, a produção de testosterona decai, graças também a um aumento de prolactina circulante. E você sabia que a prolactina não está presente apenas nos mamíferos? Vamos entender um pouquinho sobre a evolução da prolactina. A prolactina é um hormônio associado à evolução reprodutiva. Os salmões, os peixes, que foram os primeiros vertebrados a surgir na escala da história evolutiva, eles já produzem prolactina e não produzem leite. Os salmões, por exemplo, produzem prolactina para controlar o seu balanço hídrico. E por que eles precisam disso? Eles precisam migrar da água salgada para a doce em períodos de desova. E
A osmose que ele faz na água salgada segue em um sentido oposto na água doce, por conta das concentrações ambientais. Se não fosse a prolactina, o salmão morreria durante a desova. Então, a prolactina, em uma época de reprodução, estimula o salmão a controlar a sua atividade osmótica. Em épocas reprodutivas, os anfíbios também produzem prolactina. E a prolactina circulante faz com que esses animais procurem áreas alagadas para a reprodução, porque a gente sabe que os anfíbios ainda não são animais totalmente adaptados à vida na Terra. Eles ainda precisam de água para a reprodução, tal como as briófitas. As aves costumam alimentar os seus filhotes com o chamado leite do papo. Esse leite do papo ele é produzido através do estímulo da prolactina em células especiais que produzem uma substância nutritiva que se mistura ao alimento que foi consumido, ingerido anteriormente pelo pai ou pela mãe, e essa mistura com um produto derivado de um estímulo da prolactina junto com o alimento é utilizada para alimentar os filhotes. Dessa forma, a gente pode perceber que desde o começo, com os peixes, na escala da evolução, até nós mamíferos, na escala evolutiva seres mais recentes, a prolactina sempre esteve presente e sempre associada a um aspecto reprodutivo. Se gostou do conteúdo, deixe um like no vídeo e se inscreva no canal. Acompanhe também as nossas redes sociais.